Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Gente, eu vou pedir pra vocês ignorarem, tá bom? Qualquer barulho que vocês ouvirem de fundo, porque tem gente fazendo obra no andar de cima e também tem algumas crianças brincando aqui do lado. O Tó também tá aqui no quarto, então se vocês ouvirem algum latido, alguma coisa se mexendo, se movimentando, é por conta disso também, tá? E também, gente, aqui no Rio de Janeiro tá chovendo muito, gente. Vocês não têm noção e ideia de quanto que está chovendo, tá? Então, se vocês ouvirem qualquer tipo de barulho aí, é devido a essas coisas aqui que eu falei pra vocês. Ficar muito no gostei, porque isso me ajuda muito, gente, muito mesmo na divulgação e no crescimento do canal, que abençoa a sua vida. E então o YouTube, ele vai indicar mais e mais os meus vídeos para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa família, o qual tem crescido a cada dia mais. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre minha rotina, me siga lá no Instagram, @brunaqueiroz545. Eu sempre respondo vocês lá no direct, tiro dúvidas. Então é muito importante você me seguir lá no Instagram, porque eu lanço tudo lá em primeira mão. Quem me segue já lá no Instagram fica sabendo tudo em primeira mão. Então não deixa de me seguir lá no Instagram, @brunaqueiroz545. Gente, vamos lá para o tema qual vocês já viram aí. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto que é de extrema importância e as pessoas me pediram muito. Gente, muitos me pediram para fazer esse vídeo, então eu vim aqui para compartilhar esse ensinamento com você, tá bom? Então esse vídeo, ele não vai ser como os outros vídeos que eu venho, ministro, algo assim rápido e prático. Se é mais ou menos como se fosse uma aula. Então, ele vai ser um vídeo longo, então se você é uma pessoa que não tem interesse, se você é uma pessoa que não gosta de aprender, se você é uma pessoa que não gosta, sabe, de buscar ter o conhecimento da parte do Senhor, então esse vídeo não é pra você, porque vai ser um vídeo longo, porque tudo que eu vou falar aqui é de extrema importância e eu quero falar tudo, sabe, minuciosamente, para que haja um entendimento, para que haja uma compreensão. Então vamos lá para o tema que vocês já viram aí. O que é doutrina? Qual é a função da doutrina? Então tem muita gente que está na igreja há 5, 10, 20, 30 e tantos anos na igreja e não sabe o que é doutrina. Então nesse vídeo aqui eu vou falar tudo a respeito, tá bom? De doutrina, tá? Eu separei aqui no meu material, tá bom? De apoio, para mim poder compartilhar com vocês. Eu fiz várias anotações aqui, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para baixo, tá bom? Para mim poder dar uma lida em tudo aquilo, em todo o material que eu separei, todo o conteúdo que eu separei para mim poder compartilhar com vocês aqui a respeito desse tema. Para dar início, a palavra doutrina, ela vem de origem grega, hebraica e latina. Já precisa ter esse entendimento e ter esse conhecimento que a palavra doutrina, o original desta palavra, ela vem do hebraico, ela vem do grego e ela vem do latim. Eu vou falar aqui qual é o nome, né, nessas origens originais e qual é o significado de cada uma delas. Então, gente, a palavra doutrina em hebraico, ela é chamada de legash. E a tradução e o significado dessa palavra legash, que é no hebraico, significa ensino, instrução. Se anote isso aí, porque isso é de extrema importância. A palavra doutrina, gente, no grego, ela é chamada dash ou didacalia, que traduzido significa ensinamento ou aquilo que é ensinado. A palavra doutrina, né, no latim, ela é chamada de doctrina, o verbo dócil. Traduzido, gente, significa ensinar, instruir e educar. Então a gente já precisa ter esse princípio básico, ver qual é a originalidade dessas palavras e quais são os seus significados. Então a palavra doutrina, ela tem o significado de ensinar, instruir, orientar.
gente? Então você anota isso aí para você nunca mais esquecer, porque tem muita gente que pensa várias coisas a respeito de doutrina, o qual não está descrita na palavra de Deus. Gente, eu vou ler aqui uma conotação, tá? Que eu anotei aqui, eu vou estar lendo para vocês aqui. Assimilamos essa palavra doutrina com aspectos observados pela teologia sistemática. Então, é comum ouvirmos falar de doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do pecado, doutrina da Bíblia. Então, a gente entende e compreende que o significado da palavra doutrina é ensinamento, é instrução, é orientação. Então, quando eu falo a respeito de doutrina da salvação, eu estou trazendo um ensinamento, eu estou trazendo uma instrução, eu estou trazendo uma orientação a respeito da salvação. Então, eu vou passar um ensinamento a respeito da salvação. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem assimilar qual é o sentido de doutrina? Vocês conseguem entender? Então, quando eu falo doutrina do Espírito Santo, eu estou falando sobre o ensinamento a respeito do Espírito Santo. Então, quando vocês ouvirem alguém falando doutrina do Espírito Santo, então está se referindo ao ensinamento, está se referindo à instrução, está se referindo à orientação totalmente voltada ao Espírito Santo de Deus. Então, quando eu tô numa igreja e ali eu dou uma doutrina, né, referente ao Espírito Santo, trazer um ensinamento totalmente baseado a respeito do Espírito Santo. Conseguiu entender? Conseguiu assimilar? Quando eu falo a respeito de doutrina de pecado, eu vou trazer um ensinamento, eu vou trazer uma instrução, eu vou trazer uma orientação totalmente voltado ao pecado. Então eu vou mostrar, baseado dentro da palavra de Deus, tudo referente ao pecado. Então eu vou ensinar aquela pessoa a respeito do pecado, eu vou instruir aquela pessoa acerca do pecado, glorifica Deus, o que não provém de Deus, quais são os pecados, o que a Bíblia condena. Vocês conseguem entender? Então, é um ensinamento. Eu estou ensinando aquela pessoa a respeito do que a palavra de Deus fala e mostra e revela a respeito do pecado. Quando eu falo de doutrina da Bíblia, eu vou trazer todo um ensinamento a respeito da palavra, a respeito das santas escrituras. Vocês conseguem entender? Então, quando você ouve falar doutrina da Bíblia, então você entende e compreende que é o ensinamento da palavra. É o ensinamento das sagradas escrituras. Então, quando você vê alguém ali dando uma doutrina bíblica, você vai entender, você vai assimilar de que é um ensinamento a respeito das sagradas escrituras. Então aquela pessoa ela vai trazer todo o conhecimento, aquela pessoa que está ali na frente ela vai trazer todo o entendimento acerca das sagradas escrituras. Aí eu botei uma observação aqui que eu vou ler para vocês. Precisamos ter em mente a palavra doutrina literalmente significa um ensino sobre um sistema que já foi definido. Então, gente, a palavra doutrina, ela vai se referir a um ensinamento que já existe, que já está definido, que já está concreto. Vocês conseguem entender? É como eu tô falando a respeito da palavra de Deus. As santas escrituras, as sagradas escrituras, ali Deus deixou mandamentos, ali Deus deixou preceitos, ali Deus deixou instruções, orientações para que eu e você viemos seguir, viemos exercitar, venhamos praticar. Então, quando a gente recebe a doutrina, a gente está recebendo o ensino da palavra, o
entender? Vou ter aqui duas observações. A primeira observação é que nos nossos dias atuais, no século que a gente vive, as pessoas já não querem mais ouvir a doutrina. As pessoas já não querem exercitar a doutrina. E a doutrina, como eu expliquei no início do vídeo, é ensinamento, é instrução, é orientação. Então, hoje em dia, as pessoas não querem ter o ensino. As pessoas não querem ter o conhecimento. As pessoas não querem ter a orientação dentro da palavra de Deus. Não querem ser instruída, não querem ser orientada, não querem absorver o conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, hoje em dia, as pessoas praticamente que estão abolindo a doutrina. Estão praticamente abolindo os ensinamentos deixados por Cristo Jesus. Já tem muita igreja, já tem muitas pessoas que não praticam, que não exercem mais a doutrina. E é de extrema importância, querido. Porque eu vou citar aqui para vocês diversos textos bíblicos. Eu vou dar base para vocês dentro das Sagradas Escrituras. Que Deus deixou a doutrina para mim e para você seguirmos, exercitarmos, praticarmos. Então há uma grande necessidade nos dias atuais o povo voltar, sabe, às doutrinas, aos princípios, aos ensinamentos do Senhor Jesus. Só que hoje em dia tá faltando, e tá faltando muito. E eu botei aqui outra observação que foi o quê? Quando não há doutrina na igreja, quando não há ensinamento, quando não há instrução, quando não há orientação, querido, a pessoa, ela é enganada. Aquela pessoa, ela é levada, sabe, a praticar, a exercitar aquilo que é errado diante de Deus. Evangelho, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 22, no seu verso 29, lá está descrito que o povo erra por não conhecer as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se eu não tenho a doutrina, que é o ensinamento, que é a instrução, que é a orientação, eu vou ser enganado. Eu vou ser instruído, orientado a fazer aquilo que é mal, aquilo que não agrada ao Senhor. Porque eu não estou tendo doutrina, eu não estou sendo ensinado dentro dos princípios da palavra. Eu não estou sendo instruído dentro das Sagradas Escrituras. Vocês conseguem entender e assimilar? Então, de extrema importância, meu amado, você praticar a doutrina. Você receber a doutrina. É preciso você receber a instrução. É preciso você receber os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Daquilo que está pautado, descrito dentro da palavra de Deus. Outra observação. Pastor, missionária, diácono, irmão, irmãs e etc. Seja quem for, seja o cargo eclesiástico que tiver, essa pessoa, ela precisa viver na doutrina. Ela precisa exercitar a doutrina. Então, querido, eu preciso viver os ensinamentos de Deus. Eu preciso ter uma vida pautada dentro da palavra. Eu preciso exercitar, eu preciso praticar a palavra de Deus. Porque lá na epístola, né, que segundo escreveu Tiago, ele vai dizer: não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticante. Então não é apenas ouvir, não é apenas receber a doutrina, não é apenas você receber a instrução, não é apenas você receber o ensinamento, você precisa exercitar, você precisa praticar, você precisa colocar como prática de vida todo o ensinamento, toda a instrução e toda a orientação que você está recebendo mediante a palavra, mediante as Sagradas Escrituras. Outra observação que eu coloquei aqui:
Escute isso, porque isso é algo muito sério. O adversário, o inimigo da nossa alma, ele quer retirar a doutrina do povo. Ele quer retirar a doutrina do meio da igreja. Porque ele sabe que sem ensinamento, ele sabe que sem instrução, ele sabe que sem orientação o povo vai ficar perdido. Então o inimigo, a cada dia mais, ele tem se levantado e tem cegado as pessoas. Porque esse é o intuito, esse é o propósito dele. Você consegue entender? É fazer com o máximo de pessoas não tome o conhecimento da verdade. Não tome o conhecimento daquilo que está escrito e pautado dentro das Sagradas Escrituras. Ele quer que eu e você não tenha a compreensão. Ele quer que eu e você não tenhamos o entendimento. Ele quer que eu e você não tenhamos o conhecimento. Porque ele sabe, como está descrito no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 8, no versículo 32, que lá está descrito: conhecereis a verdade é a palavra. Então você vai conhecer a palavra e a palavra ela vai te libertar. Então se eu não tenho conhecimento da doutrina, se eu não tenho conhecimento do ensino, se eu não tenho a instrução, a orientação, não tem como eu ficar liberto. Não tem como eu ficar liberto, porque eu não vou conhecer a verdade. E a verdade é a palavra. A verdade é a Sagrada Escritura. A verdade é Jesus. Então, se eu não tomar conhecimento, se eu não for ensinado, se ninguém parar para sentar, para me ensinar, para me mostrar todos os ensinamentos de Cristo, eu não vou conseguir alcançar essa libertação. Porque a libertação vem mediante eu conhecer a verdade. Então eu preciso ter doutrina. Sem doutrina, não dá. Não tem como, gente. Vou ter outra observação aqui. Para agora comigo e reflita. Nos dias atuais a gente tem culto do louvor, culto de libertação, culto de adoradores, culto de jovem, culto das amigas, culto das irmãs, culto do fogo, culto pentecostal, culto da colheita, culto da fruta, culto de diversas espécies. Só não temos culto de doutrina. Só não temos culto de ensinamento. E isso está extinguido no nosso meio. Já não existe mais. Raramente você vê uma determinada igreja tendo culto de doutrina, tendo culto de ensinamento, de instrução, de orientação, porque o que tem tomado espaço no nosso meio, na nossa geração, no nosso tempo atual, é culto de diversas coisas, menos culto do ensino. E é necessário, querido, ter o ensino. É necessário você ter o ensino, a instrução, a orientação, pautado dentro da palavra, dentro das Sagradas Escrituras, para que você não venha ser enganado, para que você não venha estar perdido, para que você não venha fazer aquilo que é mal diante do Senhor. Então, se você não tem o ensinamento, se você não tem a instrução, se você não tem a orientação, você vai guiar caminhos errôneos. Você vai ir por lugares o qual não vai agradar ao Senhor. Então, hoje, as pessoas estão preocupadas com todas as outras coisas, menos com o ensino. Menos com a orientação, a instrução. É por isso que a gente vê tanta gente perdida, tanta gente cega dentro da igreja, tanta gente sem discernimento, sem entendimento, sem conhecimento nenhum da palavra de Deus. São pessoas rasas, são pessoas que não têm entendimento, conhecimento de nada. Você consegue entender? Porque não está tendo doutrina. Não está tendo mais doutrina. Não há mais ensinamento no nosso meio.
Não há mais incentivo para a pessoa estudar, para a pessoa fazer um curso, para a pessoa se aprimorar, se aprofundar no seu conhecimento. Porque a palavra do Senhor diz: crescei na graça e no conhecimento. É necessário, querido. Mas não tem como você crescer no conhecimento se você não buscar vir ter esse conhecimento. Se você não investir no teu conhecimento, não tem como você avançar, não tem como você crescer. Então tá faltando doutrina. Tá escasso a doutrina. Os ensinos tá escasso, não vemos mais ensino. Hoje você abre a internet e você vê de tudo. Visão, revelação, profecia, tudo. Pregações motivacionais. Porque hoje as pessoas não querem mais pregar os ensinos de Cristo. As pessoas já não querem mais pregar aquilo que Cristo deixou pautado dentro da Sagrada Escritura. Hoje as pessoas querem ministrar, hoje as pessoas querem pregar palavras motivacionais. Palavras que preenchem o ego. Palavras que preenchem, sabe, o seu eu. Palavras que não traz mudança. Porque aquele, querido, que recebeu a doutrina da parte do Senhor, que recebeu o ensinamento, que recebeu a instrução, a orientação, é uma transformação. Esse é uma mudança. Você consegue assimilar? Esse há uma metanoia. E o que é metanoia, Bruno? Uma mudança de mente. Aquele que recebeu a doutrina, aquele que recebeu o ensino, ele tem uma vida transformada. Não tem como, querido, você receber a doutrina e você permanecer da mesma forma, não. Porque quando a gente toma o conhecimento da palavra, das Sagradas Escrituras, daquilo que está pautado dentro da palavra, aquilo nos transforma, aquilo nos muda. Há uma transformação, há uma mudança de mente. Você consegue entender? Então hoje, tudo está voltado a isso. A coisas, a ensinamentos, a instruções que agrada a nós mesmos. E não aquilo que está descrito dentro das Sagradas Escrituras. E é preciso você se alertar quanto a isso. É necessário você se despertar em relação a isso, porque isso é muito sério. Jesus, ele instruiu a mim e a você a seguirmos os passos dele. A vivermos segundo aquilo que ele viveu. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 11, no seu versículo 29. Então você vá, anote aí, depois você leia. Porque nós temos que seguir aquilo que Cristo seguiu. Nós temos que exercitar, praticar aquilo que Cristo fez. É isso que ele espera de mim e de você. E quando a gente recebe a doutrina, a gente exerce, a gente pratica aquilo que Cristo praticou, aquilo que Cristo exerceu. Note aí agora que eu vou compartilhar com vocês alguns textos que vêm falando a respeito da doutrina, a importância de ter a doutrina, a importância de ter o ensinamento, a instrução e a orientação acerca da palavra de Deus, acerca das Sagradas Escrituras. Romanos, no seu capítulo 6, no seu versículo 17, vem falando sobre a doutrina. 1 Timóteo, no capítulo 6, do seu versículo 3 e 4, vem falando a respeito da doutrina. 2 Timóteo, no seu capítulo 4, no seu versículo 3, vem falando a respeito da doutrina. Tito, capítulo 1, versículo 9, vem falando a respeito da doutrina. Evangelho de Mateus,
capítulo 7, versículo 28, vem falando a respeito da doutrina. Marcos, capítulo 4, versículo 2, vem falando a respeito da doutrina. Romanos, capítulo 16, no versículo 17, vem falando a respeito da doutrina. Então anote, querido, todos esses textos. E abra a tua Bíblia e começa a analisar, a meditar a respeito da doutrina. A respeito daquilo que Cristo deixou pautado dentro das suas sagradas escrituras. Querido, assim como existe doutrina de Deus, assim existe a doutrina de homens. Então, a palavra de Deus vai nos chamar a atenção a respeito disso. Para que eu e você não viemos andar segundo a doutrina dos homens. Que eu e você não viemos andar segundo os ensinamentos, as instruções, as orientações segundo aos homens. Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no seu versículo 8 e 9. Jesus vai ser bem específico e vai dizer que nós não temos que andar segundo aos homens. Não devemos andar, exercitar e praticar aquilo que o homem ensina, aquilo que vem do homem. Aquilo que não é de Deus. Aquilo que não vem da parte de Deus. Aquilo que não vem segundo aquilo que está pautado dentro das Sagradas Escrituras. É ensinamento do homem. É aquilo que vem segundo o coração do homem. Deus fala para que não viemos dar ouvido. Deus orienta para que não viemos praticar e exercitar os ensinamentos dados pelo homem. Parei aqui para vocês também sobre uma doutrina que existe, que é a doutrina de demônios. Sim, e está descrito dentro da palavra do Senhor. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no seu versículo 1, vem falando sobre a doutrina de demônio. E eu vou falar aqui o que é doutrina de demônio. Para que você tenha o conhecimento. Para que você venha ter a orientação, a instrução, o que é doutrinas de demônio. Escute bem porque eu anotei aqui. A doutrina de demônio é um ensinamento que tenta induzir o homem a ter o mesmo comportamento que o diabo tem. Querido, isso é forte. Anote isso. Analise minuciosamente isso que eu estou falando. Doutrina de demônio é quando o homem tenta impor em mim e em você, sobre a minha vida e sobre a tua vida, característica do diabo, ações do diabo, atitudes do diabo. Isso é doutrina de demônio. E o que mais tem se visto nos nossos dias atuais são essas doutrinas. Porque a palavra já diz bem claro que isso iria acontecer nos últimos tempos, nos últimos dias. Surgiriam essas doutrinas de demônio. E muitas pessoas estão praticando essas doutrinas. E eu separei aqui, querido, as características dessa doutrina de demônio. Então tem como você identificar se o que você está fazendo é uma doutrina de demônio ou não. E eu vou ler aqui para vocês agora. A primeira característica, querido, comportamento de engano. Aquela pessoa que pratica, que exerce a doutrina de demônio, ela pratica o engano, querido. Ela pratica o engano, ela vive no engano, ela engana e induz outras pessoas ao engano. A segunda característica, querido, o comportamento de inveja. É aquela pessoa que tem inveja de outras pessoas. É aquela pessoa que inveja o que o próximo tem.
Inveja casa, inveja carro, inveja marido, inveja família, inveja cargo eclesiástico, inveja tudo. Isso é uma característica de uma doutrina de demônio. A terceira característica é comportamento de ódio, querido. É uma pessoa que tem ódio no coração. Ela sente ódio por outras pessoas. Esse sentimento ruim, maligno, penetra e fica permanente dentro dela. Isso é uma doutrina de demônio. A quarta característica é o comportamento de rancor. É uma pessoa rancorosa. É uma pessoa que não perdoa. É uma pessoa que guarda dentro do coração dela e não libera perdão de forma alguma. E ela fica com aquele rancor, com aquela ira dentro dela. Isso é uma doutrina de demônio. A quinta característica, querida, é o comportamento de guerra. É aquela pessoa que quer viver sempre brigando. É aquela pessoa que arruma confusão em tudo que é canto. Aonde ela chega, há uma confusão, há um barraco, há discussão, dominação de ódio. Isso é uma doutrina de demônio. A sexta característica é um comportamento de briga, semelhante ao de guerra. É uma pessoa que você não pode falar nada, que ela já briga. Tudo ela leva para discussão. Tudo ela já quer cair para cima. Isso é uma doutrina de demônio. Pessoas que têm esses tipos de comportamento estão sendo usadas pelo diabo. São pessoas que são instruídas, orientadas pelo adversário a praticar aquilo que ele pratica. Doutrina de demônio. Sétima característica é a última. Ira, ódio mortal por alguém. Isso é uma grande característica do diabo, querido. Porque o diabo ele tem ódio mortal de mim e de você que servimos e professamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, se eu tenho um ódio mortal sobre a vida de alguém, eu tô praticando e exercitando a doutrina do demônio. Eu estou fazendo aquilo que Satanás faz. Eu estou exercitando aquilo que o diabo exerce. Então essas 7 características que eu citei aqui são características do diabo. São coisas que o diabo pratica. São coisas que o diabo exerce. É o propósito dele. Doutrina de demônio. E tem muitas pessoas com essas características. Pessoas com ódio, pessoas com rancor, pessoas que não perdoam, pessoas que brigam, pessoas que querem guerra. Tudo isso vai contra a verdadeira doutrina. Tudo isso vai contra os ensinamentos de Deus, os ensinamentos deixados por Cristo Jesus. E quem pratica doutrinas de demônio, Deus não recebe a adoração dessa pessoa. Porque a adoração dessa pessoa está vazia. Porque ela não tem nada de Deus. Ela está cheia do diabo. Vocês conseguem entender, gente? Vocês conseguem assimilar tudo isso que eu falei para vocês hoje? A respeito de doutrina? Então, é preciso ter doutrina. É preciso ter um ensinamento. Porque se você não tem um ensinamento, se você não tem a instrução, a orientação, nossa, Bruno, você está sendo repetitiva, mas é para você entender. É para você assimilar, para você compreender o que é doutrina. Deus quer que nós pratiquemos a doutrina. Deus quer que nós ensinemos a doutrina. Para que não haja engano. Para que as pessoas não venham praticar as doutrinas do demônio. Para que as pessoas não venham andar segundo os preceitos e a vontade dos homens. Para que eu e você não venhamos ser enganados, meu irmão.
Então, neste dia, com esse vídeo, você vai aprender de uma vez por todas o que é doutrina. Pratique a doutrina. Exerça a doutrina. Ensine a doutrina, querido. Da mesma forma que hoje você está tendo todo esse conhecimento a respeito da doutrina, que você venha repassar esse ensinamento para que venha alcançar mais e mais pessoas, porque está faltando doutrina no meio da igreja. Está faltando doutrina nos nossos dias atuais. Hoje está tudo corrompido. Já se perdeu os princípios. O que era pecado e outrora já não é mais. Por quê? Porque não há doutrina, não há instrução, não há orientação, não há ensinamento acerca dos ensinamentos que Cristo deixou. Os ensinamentos que está pautado dentro das Sagradas Escrituras. São homens, são mulheres, são igrejas que estão sendo instruídos, orientados e ensinados em doutrinas de demônio, em doutrinas de homens. E por isso que vivem no engano, vivem na mentira, vivem praticando e exercitando aquilo que é mal e perverso diante de Deus. Ei, querido, que você venha guardar a doutrina. Que você venha guardar, porque como eu disse aqui, quem tem a doutrina é transformado. E aquela pessoa que recebe o ensinamento de Cristo, aquela pessoa que é instruído a praticar, a exercitar os ensinamentos deixados por Cristo, ele tem uma metanoia. Há uma mudança de mente, há uma mudança de caráter. Ela se torna uma nova criatura. E ela passa a viver e a andar segundo os preceitos da palavra de Deus. Então, meu amado, que você venha absorver tudo isso que foi ensinado nesta aula. Que Deus possa ministrar o teu coração e que você não venha abrir mão da doutrina. Independente do que você venha passar, independente do lugar que você esteja, não abra mão dos ensinamentos deixados por Cristo. Não abra mão daquilo que Deus deixou instruído dentro da sua palavra, dentro da sua sagrada escritura, para que eu e você viéssemos a praticar e a exercitar. Amém? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que esse vídeo te abençoe e te edifique de alguma forma, tá bom? Eu espero muito que te ajude. Eu espero muito que esse vídeo abra o seu entendimento a respeito desse tema, tá? Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre esse vídeo. Então foi isso, um beijo e até a próxima.